Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Gildo. Boa noite, Plínio. Boa noite, João. Como é que vocês estão? Boa noite. Bom, Tranquilo? Vocês hoje estão perdidos, porque o programa, vocês não sabem como é que vai começar. Galera, eu tô completamente de carona, igualzinho o pessoal aí em casa. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer nesse programa de hoje. Pois é, pessoal. Eu também passei a minha tarde toda com a atenção voltada para um outro assunto que não era o programa, hein? Vamos lá. Esse programa hoje foi saiu da minha cabeça. Tá tudo fora de ordem, sem roteiro, tá do jeito que é a minha cabeça, tudo meio zoneado. João, você vai falar alguma coisa? Só vai ficar quietinho aí? Não, eu falei boa noite. Boa noite para todo mundo. Vamos ver o que está saindo da sua cabeça hoje. Bom, como meus 3 amigos aí não sabem, com 2 amigos entusiastas, nós entramos numa aventura. Primeiro foi anunciado há uns dias atrás aí um carro de corridas lendário que correu as 1000 milhas num leilão, e esse carro era um BMW S3 CLS AC Schnitzer, único do Brasil. O carro é todo feito em fibra de carbono e entramos nesse leilão com R$9.000. Chamei um amigo, ele foi dando lance, conseguimos arrematar o carro com R$105.000. Como a Ranger que a Ford emprestou estava aqui em casa, eu peguei os 2 amigos que estavam aqui, o Marcelo Garcês, que não sei se vocês conhecem, eu acho que o Gildo e o Plínio conhecem, e o Rodrigo Magela, e fomos a São Paulo ver esse carro de corrida que nós havíamos arrematado pelo canal, né? Com esse benfeitor que veio por trás e arrematou o carro. Quando chegamos lá, nós tivemos uma surpresa. Felipe, solta o VT aí para o pessoal ver de casa. E é essa a história que assim começa e ninguém sabe o que é. Bom dia, galera. Estamos aqui no carro, eu, Magela e Marcelo Garcês, numa Ford Ranger Storm, né? O que a gente está indo fazer? Buscar um carro. Buscar um carro, resgatar O que a gente carro. sempre faz? Resgatar carro. A Ranger é da Ford, é uma Ranger 2020, né? Obrigado, Ford, por nos emprestar o carro. Estamos fazendo uma avaliação bem legal dela. Nós estamos indo para São Paulo, né? São Bernardo. Estamos na Dutra aqui, saímos do Rio de Janeiro às 4 da manhã. O carro vocês vão ver no canal Solera aí em breve. Surpresa. É surpresa, né? Surpresa. Mas é coisa boa. Acho que a galera vai gostar de ver, né? Interessante o carrinho. Porque a gente pode falar que já tem autódromo reservado, né? Não sei, tem? Tem. Acho que tem, né? Autódromo de Potenza. Em breve vamos estar lá. Garcês, fala algo aí, cara. Pô, eu tô aqui vendo a neblina aqui, a cerração aqui, tô vendo o Soler na direção aqui que tá mandando muito bem aí. Pessoal, estamos chegando. Vocês vão ter uma surpresa agora. Vocês não têm noção do que aguarda vocês. Mais perto. Pessoal, chegamos no nosso destino. Estamos na Apta Caminhões. Aqui você já vê o lote de peças do que a gente está vindo buscar. As peças vão junto, não sei como. E aí, ó, o cara ali, ó. Vamos ver? Então, tamo junto. Aguarde. Pessoal, o canal Soler veio, tá aqui, tá mostrando pra vocês. Estamos levando pro Rio de Janeiro. Vai descer o caminhão aqui, bota ela reta aqui.
Amigos, nós estamos revezando aqui na direção da Ranger. Eu viajei do Rio até São Paulo e até na volta um pedaço aqui. Agora passei para o Marcelo e estamos vendo como é que é. A equipe de produção está gostando do carro, tá? E como vocês viram, nós fomos lá, resgatamos a M3 de corrida, a CLS Schnitzer. Não, como é que é o nome, Rodrigo? S3 CLS. M3 de corrida S3 CLS. Só tem 14 dela no mundo. Bacana, hein, André? E aí, gostaram? Bonita. E aí, qual que é a ideia agora, André? Agora a ideia é, eu quero convidar vocês a produzirmos um material, um documentário sobre esse carro. Esse carro agora mandamos para uma equipe de corrida chamada Motorfest. E o carro está na mão, está fazendo a revisão, o carro está em dia. Gildo, eu vou te dar uma missão aqui ao vivo para todo mundo ver. Se vira, arruma o autódromo de Potenza para a gente andar. Missão tá dada. Os contatos já foram feitos e está dependendo somente da data que possa se encaixar com o calendário da construção de lá, porque o autódromo continua em construção. A base, a pista, ela já tem um mínimo de condições de andar. Agora, Potenza, para ser todo aquele projeto, ainda vai sendo construído aos pouquinhos. A gente está só esperando abrir a janela para a gente colocar o carro lá e fazer a matéria. Ok, mas você não sabia do carro, como é que você falou na pista antes? É isso que eu disse que eu não sabia do carro. O que é que não tem automobilismo nesse Brasil que eu não fico sabendo? Ora, até vou te dizer mais. Esse carro que está branco, ele já foi prata. Esse carro já andou dando umas piruetas lá em Interlagos. Então, ó. Então, olha, Felipe... eu sinceramente não sabia que existia uma CSL aqui no Brasil. Né? Eu nunca vi pessoalmente uma CSL. Eu sei que existem na Alemanha, na Europa, né? Algumas poucas nos Estados Unidos, mas eu sinceramente não sabia que tinha uma disponível aqui no Brasil. João sabia da existência desse carro? Não conhecia. Não conhecia. Eu vou contar a história para vocês, mas a história que me foi passada. Em 1994, Paulo Regino, ele trouxe esse carro para o Brasil e ele era o único carro, tá? Ele foi era o dealer da BMW, Regino. Isso né? aí. Ele que importava a BMW na época, ele que era o cara que fazia o papel da marca no Brasil. Ele importou esse único carro, que é uma CLS, feita pela Schnitzer, com a carroceria toda em fibra de carbono. Para a época devia ser algo assim impensável, um carro de fibra de carbono, né? Trouxe para o Brasil, mostrou numa revista Auto Esporte da época, levou o carro para a equipe Mateis lá, para os nossos amigos da equipe Mateis lá em Itaipava, e deu a seguinte missão para o Andréas: transforme esse carro num carro de corrida. O Andréas, segundo o que o Andréas me relatou, ele não queria fazer esse carro um carro de corrida porque só foram fabricados 14 no mundo. Então ele era um carro muito raro, tá? E acreditava-se que esse carro quem ia pilotar era um piloto muito famoso, que acabou não correndo com ele, que era o Ingo Hoffmann. Eu não sei porquê, a gente não sabe. Esse carro foi para as 1000 milhas e praticamente ele não andou. Ele não correu, como o Gildo falou, ele deu uma pirueta lá e ele não correu. Felipe, mostra a foto da tampa da mala e do capu aí para o pessoal ver o capu e tampa da mala em carbono. Ó, o capu todo. Pois é, André, cada batida que você dá com esse carro é uma pequena fortuna de prejuízo, justamente por conta da fibra de carbono. Agora, é importante dizer que por conta deste trabalho que tiveram de refazer as peças, mantendo a estrutura interna, mas refazê-las em fibra de carbono, ganhou-se praticamente quase 300 quilos a menos nesse carro. Pois E é. em termos também de comportamento aerodinâmico, a fibra de carbono, ela na pista se portou melhor do que se fosse uma chapa metálica.
Porque você tirando aqueles reforços que tem dentro, a chapa fica uma folha de papel. E o vento atuando sobre a folha de papel, ela enverga. E a fibra de carbono com aquele reforço, aquela estrutura interna, mantinha o perfil do carro. Então, até ele resolver voar, literalmente voar, ele estava surpreendendo todo mundo lá em Interlagos. Era muito rápido, são 400 cavalos que conseguiram extrair do motor S50, e esse carro é muito leve, com muito torque, muito rápido. As pessoas naquela época no Brasil ainda não tinham costume de guiar carros tão velozes, né? Felipe, deixa eu mostrar para vocês como é que era o carro antes de ser transformado em carro de corrida. Mostra aí, Felipe, as fotos do carro antes de ser carro de corrida. Seguinte. Era prata, tá vendo? Ela era prata. Passa a foto, Felipe. Uma outra. E foi para a pista prateada, hein? Na primeira vez que ela foi à pista foi prateada, eu lembro. Exato. Mais um, Felipe. E outra coisa, André, que as pessoas têm uma ideia bem diferente de automobilismo de competição, do automobilista, né? Aquele que tem o carro e curte carro. Quando você tira toda a estrutura de dentro do carro, ele fica fedorento, ele fica barulhento, ele fica quente para burro. Você praticamente sente o carro no teu bumbum, literalmente, suspensão, folguinha, conforto, dirigibilidade, isso aí vai para o espaço. E um detalhe, esse carro é tiro e queda, é manteiga com aquela faca quente fervendo para você pisar errado e jogar ele no muro. Bom, ele é tração agora traseira, não, sem dúvida nenhuma. Agora, eu vou lembrar de um papo que eu tive com o João Marcos há 10 anos atrás. Lá atrás, quando eu tive meu primeiro... quando eu tive meu primeiro contato com BMW, eu te mandei as fotos de uma BMW E36 com essa carroceria aí, e que eu tinha acabado de comprar, uma pretinha, né, uma 325, etc e tal. E aí eu falei assim com você, olha só, João, apesar do carro ser 1992, ele é muito moderno. Aí você me respondeu num e-mail gigantesco. Você lembra o que você escreveu? Não lembro. Não, honestamente não me lembro. Aí você não me lembro, eu devo ter falado bem dela. Não, você fez devo ter falado bem dela. Você fez um e-mail gigantesco assim, né? Falando sobre o design do carro. Aí você falou, tudo que esse carro é elegante, moderno, moderno não, elegante, clássico, mas moderno jamais, pois ele já não tem mais. Aí você veio dando a sua aula de design. A traseira não afinala, a dianteira não tem a curvatura que existia hoje. Mas isso é 10 anos atrás. Hoje o carro já tem quase 30, né? E você olha o design dele, ele é um design clássico, é uma BMW clássica. É difícil você discutir o design dela, em termos de dizer que... Carro clássico você acaba não discutindo, né? Você aprecia a beleza do carro clássico, né? Você faz uma análise, mas uma análise assim, da beleza do carro, né? E essa BMW, eu acho que é que a gente fala de turning point na BMW em termos de design, né? Que ela passou daqueles carros tipo quadradinho que criança desenha para um carro mais sleek, mais acelerado, né? De design, não é? E aí, pronto, aí ele começou. Aí o design da BMW saiu daquela mesmice. Claro, teve momentos de bastante controvérsia, mas mesmo assim, esse carro foi a divisor de águas para a BMW, eu acho. Isso que o João está falando é uma verdade tão grande que quando esse carro chega na década de 90, essa BMW série 3, né, ela acabou puxando todas as outras séries, a série 5, né, a própria série 6, tudo para ter mais ou menos esse mesmo estilo. Ela saiu daquele quadradão, né, que toda BMW era quadrada, né, e a série 3 é que saiu toda arredondadinha, né, no início da década de 90, e depois as outras séries de BMW foram seguindo sem sombra de dúvida, né? Não que ela tenha saído arredondada, porque se você olhar ela mesmo, ela não é arredondada, mas ela tem uma proporção e uma rapidez, uma fluidez de design que ela acabou
carregando para as outras versões também, né? Para os outros modelos. Então você tem essa coisa da frente mais longa, traseira mais curtinha, né? Eu acho que, né, o para-brisa mais inclinado, coisas da época também, né? Uma mudança de fase em termos de design, mas eu acho que ela realmente foi um divisor de águas para a BMW. E fez um sucesso estrondoso, né? Era o carro, assim, aqui no Brasil, era um dos carros que importavam mais, né? Vamos dizer assim, porque, igual você estava falando, o Gil estava falando do Lada. Não era o Gil que estava falando do Lada, era você que estava falando do Lada. Eu estava falando do Lada. O Lada, aí tinha aí o Plínio, do outro contraponto do Lada era a BMW, né? Eram os carros assim importados, mais importados que tinha no começo dos anos 90, né? E era um xodó, era muito legal. A BMW era maravilhosa. E as variações, os modelos, né? Você tem o coupé, o conversível dela é maravilhoso também, entendeu? Que é aquela coisa de você ter um capô bem longo, um pouco front overhang, né? Quer dizer, aquela roda é quase encostada na frente, né? Então dá aquela sensação de carro com muito motor, mesmo que seja um motor de 4 cilindros, a sensação de força visual é impressionante nessa BMW. Eu acho ela maravilhosa. E ainda tem um detalhe, ela foi o primeiro carro da BMW a ser projetado com tecnologia CAD-CAM, né? O projeto desse carro começou em 1986, não sei se vocês sabem disso, e terminou em 1989. Em 89 eles estavam com o carro pronto, lançaram em 90 na Europa, na Alemanha, né? E foi o primeiro carro que revolucionou. Oi. Não, em Frankfurt, né? Não falo em Frankfurt. Em Frankfurt, exatamente. E foi o primeiro carro que teve o handling dos carros modernos que nós temos hoje. No mundo inteiro, esse foi o primeiro carro que ganhou esse padrão elevado de dirigibilidade. A distribuição de peso desse carro, não sei se vocês sabem, por causa do overhand dele ser lá na frente, como você falou aqui, esse carro ganhou o motor dianteiro quase que entre eixos. E aí a divisão de peso desse carro, João, ficou na casa de 50-50, ou seja, 25% em cada roda. Quando você guia um carro desse, eu já guiei, o Plínio já guiou, o Gildo eu não sei, o João também não sei, mas quando você guia um carro desse, você chega rápido no carro, a sensação de segurança que ela te dá é tão grande que você faz a aproximação de curva e você deixa para frear dentro da curva, coisa que antigamente não era possível. Antigamente você tinha que frear fora da zona de curva de aproximação, contornar a curva e acelerar. Com esse carro, por causa do equilíbrio, o comportamento dinâmico dele ficou tão bom. O que vocês estão rindo aí? Eu tô Agora, rindo esse aqui, negócio... você quase roda papo de esse acelerar carro algumas vezes já. Como é que é? Né? Eu tô rindo que você quase rodou com esse carro algumas vezes já. Esse negócio de frear dentro da curva, você quase roda com esse carro algumas vezes já. Eu nunca rodei com esse carro, cara. Não, quase. E ainda ligava, depois de voltar de viagem do quase, ainda ligava para falar assim, cara, onde foi que eu errei? Onde que vocês viram isso? Aonde que vocês viram isso? Agora, esse negócio como é que é aquela história lá de Interlagos, hein, da curva da junção? Essa história é famosa. Mas, João, me diz aí, concluindo essa questão aí do design da BMW, deixa eu voltar aqui no João rapidinho. O que você... Você acha que, assim, na minha opinião, eu acho que a BMW, quando surgiu com esse design na década de 90, teve grandes montadoras que acabaram seguindo ali aquela linha, né, que ela fez na série 3. Essa coisa do front overhang, né, ser muito para a roda, muito próxima, na realidade, teve que mudar depois, né? Hoje, se você olhar a BMW, ela conseguiu trabalhar o design dela de forma que mantivesse esse tipo de percepção, mas era super BMW, essa coisa da roda bem encostada na frente. Hoje teve que mudar para uma questão de safety, para pedestrian safety, né? Quer dizer, você tem que ter um pouco mais de área na frente do passageiro, e os carros hoje eles estão mais... Os cantos estão mais afilados, estão mais chanfrados, né? Mas eu acho que o trabalho que a BMW sempre fez de design, ela sempre conseguiu trabalhar isso de forma que ela mantivesse essa percepção de pouco para-choque, ou a roda quase lá na frente, né?
E esse carro, nossa, ele é fantástico por causa, como eu falei, das proporções. Ele parece um carro baixo, né? Sem necessariamente ser tão baixo e sem ser tão cristaleira, né? Porque os carros dos anos 80, eles eram baixos, eram meio cristaleira, né? Eles tinham muito vidro na lateral, né? É só você olhar um carro típico da época, olha um Monza, um Chevrolet Monza, ele tem muito vidro na lateral, né? E a BMW, além de ele se parecer um carro baixo, ele já subiu a linha de cintura, ele tinha essa frente grande, essa frente longa, né, que dava essa percepção de potência e de segurança também, né? E a traseira curta também, que já é uma coisa mais que hoje em dia muitas as montadoras todas depois acupesaram e a coisa quase que se integrou com a carroceria, com o resto da carroceria. Mas o carro é fantástico, eu sempre gostei. Alguém lembrou aí que não é só o sedã, tem o coupé, tem o conversível e tem a perua também, que sempre fez muito sucesso na Europa. Agora, deixa eu contar uma coisa. Hofmeister foi o cara que revolucionou o design da BMW. Ah, te peguei, viu, João? Viu? Eu fui estudar. Lá nos anos 60, nas BMWs Never Class, não sei se vocês sabem o que são as BMWs Never Class. Never Class são aquelas BMWs quadradinhas, inclusive que nosso amigo Andreas Matheus levou para Nürburgring, a BMW que era do pai dele, onde ele fez muito sucesso com esse carro, mas isso é história para outro episódio. E esse cara, ele praticamente foi o cara que inventou essa proporção mágica da BMW. E isso veio nas Never Class, depois na E21. Quando entrou na E21, que chegou o Série 3, esse design praticamente ele não foi alterado, ele veio só sendo evoluído, né? Bom, evoluiu. Plínio, você que já teve BMW, diz pra gente qual é a emoção quando você sente que você vai guiar um BMW. Eu vou te botar numa situação agora difícil, André. É o seguinte, a BMW, não tenha dúvida que ela é um carrão europeu bacana, mas nada se compara aos carros americanos. Se você quer colocar emoção na hora de dirigir, sorriso no rosto, né, você vai precisar dirigir um carrão americano. E uma das coisas que a BMW nunca conseguiu fazer, e que os carros americanos sempre fizeram muito bem feito desde a década de 60, foi associar o carro com Hollywood. Né? Talvez aí o nosso ilustre Mr. DeLorean, John DeLorean, né, tenha radicalizado um pouco aí com aquele filme De Volta para o Futuro, mas só que a gente tem que lembrar o seguinte, né, que o Firebird, né, por exemplo, americano, né, ele entrou naquele filme Smoke and the Bandit, né, que é aquele Agarre-me se for capaz, não é isso? E depois entrou também naquela Super Máquina dos anos 80, lembra que a gente assistia a Super Máquina? Né? E essa associação de carro junto com Hollywood, né, eu diria o seguinte, que é o que traz muita emoção. Até hoje, quando a gente vê nos Estados Unidos um Firebird com aquela galinha lá em cima do capô, né, aquela Fênix lá, né, que é uma galinha galinha? Gritando, né, assim que eles falam, galinha gritando ali em cima Fênix maravilhosa! Até hoje, quando a gente vê um carro daquele, a gente abre um sorriso, porque a gente remete ao filme. Assim como o Firebird... 4 faróizinhos quadrados, 2 em cada lado. Eu acho que o Firebird não é muito a minha área, a parte mecânica, mas eu acho que a grande diferença entre o carro americano e o carro europeu é que o carro americano, vamos falar só de motor, ele sempre valorizou a máquina em estado puro, né? Quer dizer, aquela coisa da potência, do barulho, né? O americano gosta do barulho, coloca aquele escapamento, ele aprecia essa coisa do motor em estado puro, né? E o europeu já é aquela coisa do refinamento, né? O europeu sempre se preocupou com o refinamento. Eu acho que tem essa coisa muito essa dualidade e essa percepção do que é o que é potência. A potência para o americano é o motor em estado bruto, né? Então, às vezes, criar aquela coisa saindo do capô, né? A coisa meio exposta, quase fálica, né? Saindo do capô e mostrando a parte da mecânica, não é? E o carro europeu não, sempre muito preocupado com a questão do refino técnico, né? Então, o silêncio e o refino técnico, eu acho que essa é a grande diferença. E, obviamente, né, você falou de Hollywood, é a questão de você valorizar a prata da casa. Eles iam colocar, claro, você vê em alguns filmes eles usando
muitos carros, principalmente carro. Engraçado, você falou de carro de família. Se você eu vou falar de carro de família. Se você reparar em filme romântico e de drama americano, eles sempre usam carro estrangeiro. Eles não usam carros nacionais. Em geral, a família tem uma perua da Volvo, né? Porque a Volvo. Não, mas tem todo um lado psicológico por trás, porque a Volvo transmite aquela coisa da segurança familiar. E aí você vê a família tem um carro europeu, em geral, um Volvo, um carro que transmita a segurança. Quando você fala de aventura e de suspense, aí você volta para o carro americano, por causa dessa coisa que eu falei para você do estado bruto, né? Ô João, eu vou pegar, André, um pouquinho de cada um, que cada um de vocês colocaram agora, e é o seguinte, pegando a parte de Hollywood, o que a gente viu nesse filme aí do Ford versus Ferrari, né, tem aquele negócio de você... Bom, basta dizer que naquela alemã de 1966 do filme, você tinha mais ou menos 5, 6, 7, 8, 9, 10... Não, 7. Você tinha uns 13 carros da Ford, sendo que 7 eram motor V8 7.0, 7 litros. E você tinha uns 5, 4.7 litros. Então tem que ter máquina para andar. Outra coisa, historicamente, pegando o carro europeu, como o João trouxe à baila, o 917, aquele Porsche maravilhoso, sonho dourado de todo automobilista de pilotar um 917, quando ele começou, ele realmente era um carro muito comprido. Ele lembrava até mesmo uma Lola que tinha, branca, né, que chamavam o White Whale, né, ela era muito comprida. E o fato de ser muito comprido não dava sustentação atrás. Se a gente voltar para o filme Ford versus Ferrari, nós vamos ver que a Ford, o GT40, quando começou, ele também era um tanto comprido, ele foi sendo diminuído e foi colocado um anteparo final, chapado atrás, né, que acabou servindo era o fole traseiro, não era esse desígnio na época, né? E isso ajudou bastante a dar pressão aerodinâmica na traseira daquele carro, dos carros de competição. Agora, mais interessante... Diga, André. Peraí, só para amarrar. O mais interessante é que, pegando o lance de família, SUV, Estados Unidos, eu acho que o primeiro SUV foi o Cherokee, quando lançaram aquele conceito quadradinho, aquela coisa toda, mas Ford Explorer, Bronco, naquela época do lançamento, a gente está falando da década de 60, e invadiu a década de 70, um dos maiores índices de acidente era com aqueles carros. Mas porque ele era alto, porque o centro de gravidade e tal? Esquece. Uma enquete que a Ford fez descobriu que o carro quadrado grande e alto te fazia se sentir mais poderoso e mais confiante que os outros. Então o interior teve que ser arredondado. O interior teve que seguir a ideia, segundo eles, tá? Abre aspas, do útero materno, daquele calor de mãe, daquela coisa do aconchego para segurar um pouco a tua onda, para você perder um pouco esse íntimo. Tá lá palavras da Ford, hein? Mas eu acho muito legal a importância, a presença do design agindo internamente, externamente, seja em pista, seja nos laboratórios das fábricas, tudo colaborando para a evolução do automóvel. Isso é uma coisa fantástica. Você sabe que até banco de carro pode te levar a correr mais ou não, né? Eu lembro que quando a gente tinha na década de 90, que foram lançados aqueles Gols GTI com o banco Recaro, lembra o Passat GTS, com o banco Recaro? Eu lembro que eu lia muito na revista, na revista, eu não sei quem que falava, mas na revista Motor 3, que era uma referência para mim em termos de revista de automóveis, eles falavam, bancos rápidos, né? Na realidade, o banco te leva também a ter essa sensação de velocidade e de segurança, né? Você está bem seguro né? Assim como a música, né? A música pode te fazer correr mais ou correr menos, o design também pode te incentivar, como você falou aí agora. Então, é verdade, é verdade. Agora, deixa eu só jogar lenha na fogueira aqui.
vocês viram que o carro do Ken Miles, aquilo é um fato verídico, o carro familiar dele, do Ken Miles, era uma perua, né? E o cara dirigia Ford GT na pista, mas o carro dele de passeio dele e da esposa dele era uma perua, né? Era uma Wagon, Station Wagon. O americano ele sempre teve esse pensamento do carro familiar, né? O João que morou lá e trabalhou dentro do departamento de design da Ford na América, ele pode explicar um pouquinho mais como é que funciona essa cabeça que dos americanos, que eles acabam ditando regra no mundo inteiro, né? Conta pra Na gente aí, realidade, João. a época das peruas, a grande boom das peruas foi na década de 50, né? No final da década de 40 já começaram a surgir as primeiras, muitas ainda com madeira, né? Um misto de madeira com chapa, por causa da falta de material, né? A Por Wood causa da era muito guerra, né? bonita, hein? Era maravilhosa, mas era super trabalhosa, mas foi uma solução que eles acharam de misturar. Então a perua sempre foi o exemplo de carro familiar. Ela começou a cair quando surgiu as vans, né? Então a van virou o carro da mamãe, né? Então o pai vai trabalhar e aí a van é o carro da mãe, o carro da família, né? E a questão da família sempre teve muito associada com segurança. Então quando você olha hoje as SUVs, eu acredito que a SUV tem muito também, não é só a questão de off-road ou alguém que vai querer colocar o carro. Eu acho que tem muito a ver com a segurança, com a percepção de segurança. Você está colocado, você está sentado numa posição mais alta do que o trânsito. Hoje, com tanta SUV, você está todo mundo na mesma altura. Mas mesmo assim, você está numa posição mais alta que te traz uma percepção de segurança. Então, eu acho que na indústria automotiva, as pessoas sempre procuraram ter essa percepção de segurança através do design, através do formato do carro. Começamos com a perua, depois fomos para as MAVs, para as minivans, e agora estamos nas SUVs até a próxima onda, vamos dizer assim, que pode ser, igual eu falei da outra vez, que pode ser os fastback. Mas tem uma incógnita que passa na minha cabeça. No Revival do Ford GT, você estava no departamento de design da Ford lá nos Estados Unidos, né? O projeto, o conceito surgindo, aquela coisa toda. Conta pra gente um pouquinho de como é que foi viver dentro da Ford na América, ou seja, no coração do projeto. Na América do Norte. América do Norte. Na América do Norte, falando sobre o conceito do Ford GT e vendo aquela movimentação, aquilo tudo, e querendo remeter ao que aconteceu na década de 60, onde a Ford foi lá na Alemanha e espancou a Ferrari. Na verdade, não esqueça que essa versão que a gente tem agora do Ford GT já é a segunda releitura, né? A Ford lançou em 2005 que era na época do Jay Mays, que era o diretor de design, e agora a Ford lançou esse novo, o ano retrasado, lançou a segunda releitura, né? Que já sob o Maury Collum, que é o vice-presidente de design. E todo o trabalho desse carro foi feito assim, meio que segredo, sabe? Mesmo dentro do estúdio, da área do estúdio, existia um estúdio dedicado para esse carro, era no subsolo, ninguém entrava lá. Praticamente a gente viu o carro já quando ele estava pronto já para ser lançado. Aí as pessoas do estúdio foram convidadas em primeira mão, né, o resto dos grupos foram convidados em primeira mão a fazer uma visita ao estúdio do GT para poder entrar num protótipo, ver como é que era o carro, como é que ele ia ser lançado. Mas ele assim, apesar de ter um volume de produção baixo, ele tem uma questão de customização muito grande. Então, a disposição de materiais diversos, cores diversas, ou seja, o cliente que vai comprar um carro desse nível e desse preço, ele tem uma oferta de materiais de acabamento fantástica, né? Então, foi um carro que demandou um trabalho muito grande, tinha uma equipe dedicada só para ele, uma equipe da engenharia totalmente dedicada, porque era realmente um desafio para a Ford bater as 500 milhas de Indianápolis nos seus 50 anos, né? Que foi em 2018. Sim, e aí
Me lembra uma coisa, esse carro, você olhando o shape dele, você vê que ele foi esculpido pelo vento, né? A coluna C, você vê que ela tem uma função aerodinâmica, ela é uma asa praticamente invertida, né? Como é que Na você tem realidade, isso? todo carro é esculpido pelo vento, porque todo carro você leva para túnel de vento, faz avaliação de coisas. É que ele tem uma linguagem muito característica, ele é quase uma cabine, se você tirar aquelas asas que estão na lateral, você vê que ele tem uma forma quase que de gota, né? E quase aeronáutica, né? Então, inclusive muito complicado em termos de processo de fabricação, porque ele fecha, né? E depois você tem uma lateral, é tudo junto, é bem complicado. Mas é uma carroceria lindíssima e super bem trabalhada, super bem balanceada, né? E aquela coisa das lanternas, os escapes centralizados, né? Eu acho É, que ficou maravilhoso. O o carro é Marcelo, bacana mesmo. E depois que ele surgiu na década de 60, né? Ele acabou fazendo uma variação e surgiu um carro da Ford chamado Pantera. Vocês lembram desse carro? Era um carro da Ford com Pantera. motor central. Ele era a versão do GT, só que uma versão mais ali para tentar competir com a Corvette. Era uma coisa um pouco mais barata, né? não é carro da Ford, é um De Tomaso. De Tomaso Pantera. É o Pantera, exatamente. Só que o Pantera nunca deu certo. Ele foi lançado ali, entendeu? A Ford, estava em cima desse carro por causa da questão do motor central, né? A questão de ter o motor central, ela achava que poderia ser o futuro dali de desenvolvimento, e acabou que o negócio não decolou, né? E ficou sendo esquecido e foi surgir novamente em 2005 com o relançamento do GT. Lembra, André, quando a gente estava com o presidente da Ford aqui no Brasil, eu perguntei para ele se ele iria trazer o GT aqui para o Brasil. Em 2018, João, nós estivemos num evento da Ford e eu perguntei para ele, era o lançamento do Ford Mustang GT aqui no Brasil, e eu perguntei, e agora tudo bem? Presidente, o Ford já está aqui, o Mustang já está aqui, quando é que vai vir o GT agora aqui para gente? Né? E ele, muito político, muito educado, né? Falou assim, deu uma desculpa, tipo, ainda não está no momento, né, de trazer o GT para o Brasil, mas Eu a gente perguntou. acredito que até deva existir algum aqui no Brasil, por importação independente, mas quando você fala de trazer um carro, é muito complicado, porque você tem que trazer toda uma estrutura. Se já o carro já tem uma baixa produção, mesmo a nível Estados Unidos, Europa, quer dizer, o volume de carros já é muito baixo, você trazer para o Brasil e você ter que criar uma estrutura toda mesmo que o cara deixe parado na garagem, sabe? Mas se você precisar, um para-brisa quebrou, bateu uma pedrinha no para-brisa, quebrou. Imagina a estrutura que você tem que manter de suporte, de manutenção para um carro desse aqui no Brasil para 2, 3. Já pensou? Não faz sentido. Não faz sentido. O João, o Plínio, o Gildo, já que a gente está falando sobre Ford, nada mais justo do que rodar a última lançamento em termos de picape no Brasil da Ford, e que a Ford deixou com a gente carinhosamente depois de eu ter enchido o saco deles lá, né? Todo dia eu acordava, mandava e-mail pros caras, pô, me empresta, parecendo aquele menininho chato, sabe? Me empresta, e aí chegou um dia, eu não falei pro Gildo nem pro Plínio, mas eu liguei pro João, porra, João, dá um esporro nesses caras lá, pô, fala pros caras deixarem o carro aqui comigo. Aí passou 10 minutos, o carro apareceu aqui em casa. Felipe, solta aí o VT da Ranger. Pessoal, estamos aqui fazendo review de um carro que a Ford nos mandou com todo carinho. Que carro que é, Gildo? Nós estamos dentro de uma Ranger Storm 3.2 diesel fantástica. Eu estou convivendo com o carro já há mais tempo que o Gildo e que as outras pessoas do canal, porque no dia que eu peguei esse carro eu fui a São Paulo, fiz uma viagem de 1.200 km com o carro, e o carro é fantástico de viajar.
Mas, ô Gildo, o que você está achando dela até agora? André, esse carro daqui, e é bom vocês saberem, ele não é um carro para aquele trilheiro raiz, né? Ele vem atender, quando eu digo trilheiro raiz, é aquele cara que bota com água até o teto, que sobe em galho, sobe em árvore, sobe em pedra. Não é isso não. Ele vem atender a um público muito especial, muito seletivo. É aquela pessoa que gosta de trilha como hobby, com paixão. Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E que vai botar o carro no barro, mas que depois vai lavar, vai cuidar do carro. E ele se presta muito bem para isso. A Ranger Storm, ela tem esse visual aventureiro que é realçado com esses detalhes pretos que tem na carroceria. Santo Antônio preto, estribo preto, rodas pretas, mais o que a gente tem de destaque dele? Então, André, se a gente pegar desde lá da frente, você vai ver que a Ford deixou bem claro a força desse carro naquela grade super especial escrito Storm. Você não encontrava isso nos modelos anteriores, né? Outra coisa, você tem a... como é que fala? Não é um alargamento da caixa de roda, mas você tem um acabamento na caixa de roda que também ficou bem marcante. São os fenders. Os fenders. E ele combina muito bem com as faixas decorativas, que deu uma esportividade para o carro. Você tem estribos aqui que realmente são funcionais. Não é aquele estribozinho que você pisa devagarinho com salto alto, não. Ele ajuda você a entrar e sair do carro. E também tem uma outra coisa muito interessante. Esse estribo ele também evita que as pedrinhas que vêm da roda da frente atinjam aqui a lateral do carro. Os pneus são sensacionais, são Scorpion trilheiros, né, de 17 polegadas. Se eu posso passar para vocês uma impressão sobre os pneus, eu diria 70% para terra e 30% para asfalto. Aí, ó, estrada de terra agora. Ó. Olha agora. Controle de tração já acionou porque está com o piso molhado. Hoje a gente trouxe meu pai de carona aqui, tá aqui atrás. Estamos comemorando o meu aniversário. Olha só. Você sabe que esse Santo Antônio aqui, André, também diferentemente de outros modelos, de outros carros, ele é funcional. A parte de trás dele não ocupa espaço dentro da caçamba. E a gente tem uma caçamba aqui nesse carro de mais ou menos 1.200 litros. É quase 1,5 m por 1,5 m, mais 50 de altura. Dá para você carregar muita coisa ali dentro. O tempo inteiro você tem motor na mão para fazer o que você quiser fazer. Olha, esse carro, a motorização dele, a diesel, se eu não estou enganado, 5 cilindros, que te dá mais ou menos 200 cavalos. Exatamente isso. O câmbio dele é um câmbio automático, que é aquilo que eu te falo. Para um trilheiro de verdade raiz, você ir para o barro, para uma trilha com câmbio automático, é um negócio meio esquisito. Eu sou raiz, prefiro o câmbio manual. Eu gostei desse aqui porque eu não preciso trabalhar muito. O computador entende o que tem que fazer e ajusta o carro para as melhores possibilidades de tração. E vamos lembrar, André, que isso aqui é um carro para atender ao fã da trilha. Não é o cara que faz rally Paris-Dakar, não. Então você tem realmente uma dosimetria, né, na potência com a relação do câmbio, que vai te atender tranquilamente. Esse carro acaba sendo um bom investimento nesse sentido. Ô pai, como é que tá aí atrás? Tá apertado? Tá balançando muito? Esse carro aqui é muito espaçoso aqui atrás, diferente das outras. Inclusive eu tive uma caminhonete, né, lá no passado. Mas os carros modernos agora ficaram muito espaçosos e confortáveis aqui atrás.
é um utilitário. Olha então, só. ele é sempre mais robusto que os carros normais. André, em relação a isso que ele está falando, tem uma coisa muito interessante. Essa suspensão, nós temos uma suspensão independente na frente e temos eixo rígido com feixe de molas atrás. Mas ela foi redesenhada, ela foi repensada e ela foi retrabalhada para que você tenha o máximo de conforto e dirigibilidade, que eu acho que é o que você está sentindo agora nesse momento nessa estrada, que é um exemplo ótimo do tipo de traçado que esse carro aqui foi desenhado. Cara, o carro é perfeito aqui. Eu não estou sentindo falta de tração. O carro passa nos locais mais difíceis que você possa imaginar, sem complexidade. Tá ficando mais divertido. E o carro tá como se nada tivesse acontecendo. Bom, André, eu vou aproveitar que a gente não tá dando folga nem para o carro, eu também não vou dar folga para a Ford. Vou puxar a orelha da Ford mais uma vez. Esse carro tinha que sair com snorkel de série. A gente vai testar o carro mesmo para valer. Somos indestrutíveis nesse carro, é a sensação que tá dando. Ó. E você tem uma autonomia muito boa, são 80 litros de óleo diesel aqui nesse tanque. A gente pode ir muito, muito longe. Olha que bacana. Agora, uma coisa, André, o consumo dele... Bom, fez 9 comigo na estrada, 9.2, 9.3. Mas você é meio pezinho de chumbo. Vamos botar assim, numa estrada, ele vai fazer, uma estrada de asfalto, tá? Ele vai fazer alguma coisa em torno de 10. Ih, eu quero ver agora. Caramba, pessoal. Olha agora só, não vai pedra patinar. E tudo, hein? Não vai não. Você sabe que esse carro, vamos falar pro pessoal aqui, ele é 4x4. 4x4. Tem um diferencial autoblocante. E você que não está habituado com isso, o diferencial autoblocante, quando ele sente que tem uma roda com menos tração que a outra, ele passa, né, um pouquinho mais, ele pega essa potência para não ser desperdiçada e bota na roda que está com mais tração. Nós estamos agora aqui no modo de tração 4L, né? Uhum. É o sistema, acho que mais forte que tem aqui, ainda não está blocado, porque eu não apertei a tecla de blocar, mas o carro tá rindo aqui, pô, tá maravilhoso. Você tá sentindo ele na mão? Na mão, e acendeu aqui 4L no painel, ó. Direção elétrica. Então, o que ele tá fazendo, vamos lá, o canal Soler tem um público que gosta muito de carro de turismo, né? Carrinho que você tem ele rapidinho na sua mão. Vamos lembrar, isso aqui é um motor a diesel. É um carro que vai te levar e te trazer com conforto, com espaço, com segurança. Esse carro, André, tem 7 airbags. Olha que maravilha. Bastante airbags, hein? Então ele te proporciona não só uma dirigibilidade muito boa, como também uma segurança muito boa. Os modelos, as versões mais top de linha da Ranger 2020, ela vem com aquele auxílio, né, de frenagem, tem um sistema de luz de freio também automático, é um negócio muito legal. A tecnologia embarcada nesse carro realmente faz com que ele venha a disputar um nicho de mercado com grandes chances de ganhar. E aí, Gildo? Bom, foi só diversão,
O carro realmente entrega tudo aquilo que a Ford prometeu para vocês. Eu acho que é uma boa compra, André. Eu também, eu adorei esse carro. Vocês já sabem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Fui! Pessoal, eu queria agradecer aqui a Regina Caldeirão, acabou de entrar aí. Obrigado, Regina, por você estar aqui conosco mais uma vez. Você sabe quem é, né, Gildo? Regina, muito obrigado pelo prestígio que você está dando aqui para a gente. Queria também mandar um abraço para o Cinder Viton, mandar um parabéns para o Odenir Monteiro. São pessoas do ambiente automobilístico de competição, mas mais que merecedoras do nosso carinho. Muito obrigado. João, você participou do desenvolvimento desse carro aí, não participou? Na realidade, esse carro ele foi desenhado na Austrália. Então, eu tive na Austrália, olhando o carro, participando, dando meus pitacos, né, na época, mas ele foi desenvolvido na Austrália. E ele já está no seu segundo facelift, né? E eu acho que o carro, a carroceria dele em si, ela é muito bem desenhada e ela aguentou esses dois facelifts, né? Muito bem, eu acho que hoje ela está com um desenho muito redondo no sentido de afinado, né? Eu acho que é um carro sem excessos, ele é um carro que transmite força no design, sem excessos, sem ser muito rebuscado. Eu estava olhando a nova Toyota Hilux, né? E eu achei extremamente rebuscada na frente, a grade, farol, sabe a falta de harmonia? Parece que vão dando um toque em cima de retoque e a coisa não fica boa. E eu acho que a Ranger ela tem uma harmonia muito grande em termos de design, né? Vamos dizer assim, a carroceria dela é simples, direta, é forte, como as picapes da Ford são, né? Nos Estados Unidos mesmo, as picapes elas têm um design muito marcante sem ser rebuscado. Você não precisa transmitir força através de rebuscar, ser cheio de penduricalho no João, design do carro. Eu acho que é muito boa. Você acha que essa Ranger ela tentou ali puxar um pouco da Raptor, com aquela frente, escrito Storm ali na frente dela? Eu não posso falar, né, nesse caso, ela foi desenvolvida aqui no Brasil, eu estava nos Estados Unidos, né, foi o time do Fábio Sandrin, que é o gerente da área agora, na coisa ele que gerenciou esse design. Eu acho que a Raptor é um pouquinho mais wild, né, como é que fala? Mais violenta, vamos dizer assim, mais selvagem, né? Eu acho que os apliques na lateral, igual o Júlio tinha mencionado, eles dão um pouco mais de proteção. Visualmente também ele abre mais a caixa de roda, porque como é escuro, você lê a caixa de roda maior, ele tem rodas maiores, né? Essa grade muito específica, Storm, também é muito única para esse modelo, e o próprio Santo Antônio muito reforçado, né? Eu acho que... Mas eu não vejo ela uma conexão com a Raptor, não, porque a Raptor é um negócio que você troca para-lama, você troca a suspensão, que ela fica visível, né? Os para-choques dianteiros e traseiros são outros, é uma coisa muito mais agressiva do que essa daí. Mas eu acho que para a proposta, o balanço em termos de design ficou ótimo. Eu acho que a quantidade de apetrechos, vamos dizer assim, que foram colocados, que tem as faixas laterais e os apliques e a grade, eu acho que foram o suficiente para dar esse espírito, essa imagem mais off-road para o carro, aventureira, mais robusta, sem ser apelativo, né? Eu acho que quando você começa a apelar muito é porque você não tem nada para entregar. Então, tipo assim, vou apelar no design, encher de coisa, porque tecnicamente eu não consigo entregar. Eu acho que a Ranger entrega e o trabalho de design foi muito bem feito. Agora eu vou contar um Peraí, mas deixa eu falar uma coisa aqui, que eu fui boicotado nesse test drive. Eu não dou nota 10 para esse carro. Vai ser 9,9,
Porque a Ford, eu puxo a orelha de todas as montadoras. Eu não admito que no século XXI, ali atrás, não tenha tomadinha USB. E nesse carro não tinha tomada USB ali atrás. Então, não leva 10, leva 9,9. USB Você Ah. parece aquele cara do programa do Silvio Santos. Como é que ele chamava? Nossa, eu lembro Sei daquele. lá. Agora, Tinha um cara olha, super mal-humorado, nunca dava 10. Mas eu concordo com você, eu acho que é uma preocupação que as montadoras têm que ter, primeiro, de oferecer dois USBs na frente e atrás também. As pessoas precisam de USB atrás. Concordo com A você. gente está no século XXI, João. Você vai ficar puxando fiozinho lá da frente para trás. Você tem um carro desse, você está com família, você está com pessoas lá atrás. Até um GPS, alguma coisa assim, que você queira botar atrás para alguém, sei lá, você tem que puxar fiozinho da frente. Aí uma outra marca botou, e a gente, primeira coisa que, aliás, o André foi dirigindo, eu fui atrás, primeira coisa que eu botei o olho, estava lá. E está vindo em todas as variações daquele modelo que a gente andou, tinha lá. Então, Ford, e outra coisa, Ford, cadê o snorkel de série? Aquele carro pede, é a última coisa, a última assinatura, a facada para arrebentar, para quem é apaixonado por trilha, é ter aquele snorkel, ele é lindo, maravilhoso. E para arrematar, se a Ford for boazinha também, né? bota aquela Deve tampa ser marítima funcional. atrás, vai. Ah, Gildo, deixa eu te contar um segredo. Eu fui procurar no YouTube vários vídeos sobre a Ranger Storm. A nossa Ranger, a que nós usamos, tem vídeo dela passando em atoleiro de água com 1 metro de água no carro. Mas ela pode entrar. O snorkel, na realidade, ele é funcional se você vai fazer aqueles mergulhos em que você chega com a água na altura do vidro, né? Aí você precisa do snorkel para o motor respirar, mas eu não sei se é 80 centímetros, você pode entrar na água sem precisar do snorkel. Entendeu? Mas aí, deixa eu te Agora, falar. visualmente é claro, Agora eu vou te falar uma coisa, você sabe que uma coisa importante, as pessoas gostam de comprar alguma coisa e ter que colocar alguma coisa depois, elas mesmas. Quem gosta de carro, não, eu tô falando sério, imagina você compra um carro completo e aí você fala assim, nossa, tá completo, ele veio com tudo, sabe, não tem que fazer nada, entendeu? Então eu acho que tem um gostinho também de colocar um insufilme, de colocar uma capotinha, ou colocar, entendeu? Ó, o Gildo acabou de ganhar um nome aqui. O LC Assad está nos assistindo. Acabou de chamar o Gildo de Pedro de Lara. Você Pedro é de o Lara. Pedro de Lara. Só precisa de um cabelinho mais comprido. só não tem mais o cabelo, né? Você é o nosso Pedro de Lara. Nunca dá 10. Tá? Nunca dá Rapaz, primeira coisa, deixa eu falar que o programa nunca foi puxa-saco de empresa nenhuma. O programa nunca teve aqui para agradar empresa nenhuma. Então, quando eu falo de coração com sinceridade. Eu acho um absurdo que as empresas hoje em dia estão no século XXI e não tem a tomadinha USB. O resto eu até perdoo, mas a tomadinha USB eu não perdoo. Quando tiver tomadinha de USB, já não vai precisar mais da tomadinha. Você vai ver. Ó, me mandaram uma mensagem aqui dizendo que não. O Gildo já deu nota 10 sim para um carro. Acabei de receber aqui. Olha só, do Edson. Ele disse o seguinte, que o Gildo deu nota 10 para aquele Pace Car, que era uma Corvette. Lembra que vocês foram ver uma Corvette da década de 70, que era Pace Car? Ele deu nota 10 para aquele carro. Ó, bem lembrado, Edson. Mas, Plínio, carro americano sendo Corvette, não tem nota, é hors concurso. Mas tinha USB atrás? E não tinha USB nem na frente nem atrás. O carro era da década de 70 e o Gildo deu nota 10. Mas olha, a tecnologia embarcada naquele carro ajudou os astronautas a chegar na Lua. Você sabe disso, Plínio. É verdade, é verdade. Ô Pedro de Lara, eu deixei você dirigir. Eu fui o cara que mais dirigiu esse carro. Depois eu vendo, eu descobri que a gente foi bonzinho com o carro. Olha a semelhança.
eu descobri que nós fomos bonzinhos com o carro. Um outro canal do Mato Grosso lá entrou com esse carro até 1 metro de água e o carro estava, esse mesmo carro nosso, estava com snorkel e a capota marítima. Eu acho que a Ford ficou com medo de nos entregar o carro com snorkel e com capota marítima, porque falaram, esses caras são loucos. O carro em qualquer lugar. Eles vão querer fazer Não, mas besteira. falando sério, você lembrou uma coisa agora? Vamos falando sério. O André, dessa vez, ele teve 1.200 quilômetros de rodovia de asfalto e eu peguei ele no barro, né? Uma das coisas que eu fiz bastante, até para que a gente tivesse as imagens que o André precisava para ter um vídeo bacana, foi andar naquela estradinha estreitinha ali. Eu dava muita ré, eu tinha que manobrar. E realmente, falando sério agora, é um carro que ele não te engana. O que ele te promete, ele te dá. A dirigibilidade é muito boa, o jogo de roda é muito bom, a direção elétrica te assiste de uma maneira espetacular. Andando de ré, subindo ladeira com barro de ré. O carro não titubeou, o carro não patinou, né? Uma coisa que, obviamente, eu gosto bastante em picape, né? Essas picapes, é o eixo rígido com feixe de mola, eu acho fundamental. Então, isso é sério, estou falando sério. É um carro com uma proposta honesta que a Ford te fez e te entrega realmente tudo que ele está dizendo. Então, ficou muito bacana, ficou muito legal. Parabéns para a Ford por todas as opções. É um carro fino, como o João bem lembrou, o design é alongado, te permite passar naquelas estradas sem problema nenhum. O pouco que tem, né, de faixa, disso, daquilo, combina muito bem, harmoniza. O interior é muito prático, é muito aconchegante. Eu acho que é um carro muito, muito bom mesmo, sem dúvida nenhuma. Eu faço ressalvas. Ressalvas não, eu corroboro com isso, porque eu tinha tido a impressão do carro na estrada, e na estrada a 100, 110 e tal, eu me surpreendi com o conforto. O Marcelo Garcês, que está nos assistindo, ele viajou no banco de trás 1.200 quilômetros e eu perguntava para ele, Marcelo, como é que você está aí? Porque eu tive picape já, e, porra, era horrível viajar atrás. Ele, cara, eu estou de boa aqui, eu estou bem, está confortável. Quando nós pegamos no barro, aquela hora que eu botei meu pai no banco traseiro e eu pegando a direção no barro, que estava chovendo horrores, não sei se você lembra, e nós pegamos, de casa o pessoal não tem noção da inclinação que era aquela parede que a gente estava subindo, e tinha pedra ainda. Não, tinha pedra, exatamente. Pedra redonda, e eu perguntei, pai, como é que tá aí? Meu pai, não, eu tô confortável, eu tô bem. Você lembra disso, né? E quando chegou naquela pedra... E o assistente de descida, o assistente de rampa funcionando, né? Muito legal. De todas as maneiras, André, a gente fez um teste completamente fora do nosso habitué. Isso aí é certo. Você pode ver os outros reviews que acompanham o canal Soler. Realmente viu, acho que 1 ou 2 ou 3 testes que nós fizemos numa trilha, mas nunca numa trilha tão severa quanto aquela, numa condição climática como aquela. E realmente, o carro foi honesto. O carro te serviu daquilo que você tinha necessidade, de uma maneira correta, de uma maneira prática, não foi cansativa dirigir ele de maneira nenhuma. Mesmo eu tendo que subir, descer, você não, volta, não ficou legal. É um carro muito bacana de você usar, e usar muito bem dele com segurança. João e Plínio e o pessoal de casa, eu tive uma namorada chamada Ione lá atrás, há 15 anos atrás, ela tinha o primeiro modelo de Ranger, a XLT, aquela quadradinha, o primeiro modelo que teve no Brasil. Eu, por acaso, na época, eu peguei essa mesma trilha com ela e deu para eu perceber qual foi o nível de evolução que a Ford Ranger teve nesses 20, 25 anos. Cara, é um carro muito melhor do que o que ela era. E nessa mesma trilha, a Ranger XL3 4x4 de 2001 não conseguiu Travou subir essa... Travou? Não. Não, vai, outra coisa. Essa mesma trilha, a Ranger XLT de 2001, o carro era 0 km, não conseguiu subir. E esse carro passou sem nenhum problema. Teve um momento da trilha que eu falei, olha, com a outra Ranger eu fiquei agarrado aqui. E vamos ver se vai. Eu acho que não vai. E ela foi. Aquilo me surpreendeu de uma forma
que eu não Mas você não esperava. levou a mesma namorada junto. Não, dessa vez eu A levei diferença um era cara a namorada, né, João? A diferença ali foi, Hã? ao invés de você levar a namorada, você levou o Gildo. O Gildo dá mais sorte, tá vendo? É. O Gil do meu pai, né? Então, os dois deram mais sorte. Voltei, tô aqui. Voltei. Vamos voltar a falar um pouquinho da Ford. Eu gostaria de falar um pouquinho da marca Ford. A Ford, para mim, ela fez um grande carro, que para mim é um dos maiores carros de todos os tempos. O Plínio sabe qual é. Tem suspensão independente nas 4 rodas, tem freio disco dianteiro, disco traseiro, a distribuição de peso é super equilibrada. Eu tive 5 carros desse, eu adoro o Escort. Ele foi um ícone que surgiu lá atrás e continuou vindo, né? Até por que a Ford não faz mais isso, João? O quê? De suspensão independente, essas coisas? Um carro como o Não. Ford Escort. Porque ela viu o erro que ela tinha feito. Não, porque vai, se olhar a Ford evoluiu, se olhar ela não os faz mais corpos Ford de hoje, Escort. ainda tem suspensão independente, são carros muito mais refinados do que era o Escort. O Escort era... E além disso, o Escort era muito feio, né, João? Que é carrinho ruim danado. Eu pensei que ele fosse falar do Liacoque, que inventou o Mustang, que fez o Mustang. Eu acho que ele fosse mais... Aí daqui a pouco ele saiu com o Ford Escort. Sinto informar. Olha só, Plínio, você tirou daqui, ó, o André, pensamento, daqui. Eu vi muito Escort na minha vida, muito mesmo. Normalmente pelo espelho retrovisor lá atrás, entendeu? Na época que eu tinha Gol, eu ficava vendo os Escort lá atrás. A produção. Felipe, fala aí no áudio aí, o que está acontecendo aqui? Já. Fala aí, fala no áudio aí, Felipe. Fala aí, Felipe. Felipe, fala no áudio que você me mandou de mensagem. Felipe! Vai dizer. O Felipe tá... O perigo do Felipe é dizer que está na hora de acabar. É melhor não mexer com ele, hein? Exatamente. Aí ele tá falando aqui, não falo no programa, mas a gente tá te convidando a falar, cara. Fala assim, tá na hora de encerrar, galera. Fala aí, Felipe. Felipe, fala, Felipe. Ele não André, falar, tá? não força, ele é o diretor. Olha que ele puxa o fio da tomada. Para amarrar, eu vou dizer uma coisa. O Plínio tocou num ponto muito interessante. Você lembra, Plínio, que nós fizemos aquele teste com o Mustang 5.0? E um dos comentários que a gente fez foi exatamente a evolução, né, que os automóveis vêm passando nos últimos tempos e as novas considerações que têm que ser feitas. E uma das coisas que eu te falei é que a sensação que nós tivemos quando nós andamos naquele Mustang é que era um Mustang para a família, dado o interior, o volume do interior, né, o conforto para quem andava atrás daquele Mustang, aquelas brincadeiras, se eu posso chamar de brincadeiras todas, aquela belezura de painel, o conforto do carro. Então hoje você pode acelerar um carro de 5 litros com a sua família, com segurança, né, transmitindo, deixando de ser egoísta, aquilo que a gente fazia sozinho. Então eu acho que isso amarra muito bem a evolução da Ford e aquilo que você falou. Então, mais uma vez, parabéns para a Ford. Pessoal, para encerrar, Felipe, mostra o comentário do LC Assad agora, quando ele fala do Escort aí, do Escort Cosworth. Gildo, se despede da galera de casa. Plínio, se despede da galera de casa. João, se despede da galera de casa. Tá aí, ó. Lê aí, ó. O cara concorda comigo. Porra. Não, beleza. Escort Cosworth, Pessoal, melhor carro. Não, todos os carros do passado são bacanas, ninguém nega isso. Mas se você comparar, igual a gente estava falando outro dia com o Gildo, dirigir um Mustang 68 e um Mustang 2018, né, que são 50 anos de diferença, a diferença é brutal. Eu dirigi um antigo, era um cavalo selvagem. A gente não consegue dirigir um carro do antigo daquele. Né? Bom. Então... Felipe, letrinhas vão subir. pessoal, muito obrigado. Gente, obrigado pela companhia. Tchau. Até sexta que vem, hein? Bom fim de semana.
A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados